Oi, pessoal, bom dia. Meu nome é Thaisa, eu sou médica, com residência em clínica médica, cardiologia e ecocardiografia. Sou professora do curso de medicina desde seu início e me coube hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre as lipoproteínas e a dislipidemia, dentro do contexto do módulo de metabolismo, que acredito que vocês estão estudando e discutindo em tutoria agora, mas vou fazer algumas associações com a clínica e com a prática médica também, para que vocês consigam entender a importância daquilo que vocês estão vendo do ponto de vista metabólico com a prática clínica. Então, do ponto de vista clínico e biológico, os lípides mais relevantes que nós temos são quatro. São quatro: os fosfolípides, o colesterol, os triglicérides e os ácidos graxos. Os fosfolípides são aqueles que a gente encontra na estrutura básica das membranas celulares. Já o colesterol, ele é o precursor dos hormônios esteroides, aqueles que são produzidos pela gônada, as gônadas, né, masculina ou feminina, pelo córtex da suprarrenal, os mineralocorticoides, os glicocorticoides, são todos considerados hormônios esteroides. E esses hormônios são sintetizados a partir do colesterol. Os ácidos biliares também são compostos pelo colesterol e a vitamina D, além das membranas celulares também terem em sua composição colesterol, que faz com que elas se tornem mais fluidas. Os triglicérides, que nada mais é do que uma junção de 3 ácidos graxos com o glicerol, tem uma função muito importante de armazenamento energético e eles habitualmente ficam depositados nos tecidos adiposos e são reserva energética para os músculos também. E os ácidos graxos, o último lípido aqui relevante, que são divididos em ácidos graxos saturados ou insaturados, de acordo com a ligação de carbono. Saturados são aqueles ácidos graxos que estão completamente saturados de hidrogênio ao seu redor, portanto, tem uma ligação monovalente com o carbono. Já os de ligação dupla são os ácidos graxos insaturados, e aí eles podem ser mono ou poliinsaturados, a depender da quantidade de ligações duplas que eles tenham em sua cadeia. Se for monossaturado, tem só uma ligação dupla de carbono, poliinsaturado tem várias cadeias duplas de carbono. Entre os ácidos graxos poliinsaturados, os mais importantes da prática clínica são o ômega 3 e ômega 6, que vocês com certeza já ouviram falar bastante. As lipoproteínas, vamos falar aqui um pouquinho de cada desses itens, mas vamos falar especificamente do colesterol e do triglicérides. Vocês vão entender como que os ácidos graxos entram na composição dos triglicérides, certo? As lipoproteínas, elas são a junção dos lípides, mais de uma parte proteica. Os lípides, eles se unem a essa parte proteica para poder circular. Eles por serem lípides, são hidrofóbicos, então, para eles circularem na corrente sanguínea, eles precisam estar ligados às proteínas. Estima-se que cerca de apenas 30% ou menos dos lípides circulam sozinhos, sem ligação às proteínas. Essas proteínas que eles circulam, para eles circularem, são chamadas de apolipoproteínas. As lipoproteínas, então, elas são importantes porque permitem a solubilização e o transporte deles no plasma, né? E aí, nós temos Nós temos 4 classes grandes de lipoproteínas, sendo que essas 4 classes grandes são divididas naquelas que são ricas em triglicérides e nas ricas em colesterol, certo? Como vocês podem ver aqui embaixo. Só mais uma observação, eu falei para vocês que as apolipoproteínas, elas existem para se ligarem aos lipídios e facilitar o transporte deles na corrente sanguínea, né? Mas elas também atuam como ligantes a receptores de membrana. Então, para que o lipídio ele entre dentro da célula, ele se apresenta ao receptor através da apolipoproteína e atuam também como cofatores enzimáticos. Continuando, então, existem 4 classes grandes de lipoproteínas, divididas naquelas ricas em triglicérides e nas ricas em colesterol. As ricas em triglicérides são os quilomicrons e os VLDL, certo? E as ricas em colesterol são LDL, HDL, IDL
e a lipoproteína A. Quanto maiores elas estão em sua formação, elas costumam estar mais ricas em triglicerídeos. Conforme vai quebrando as cadeias dos triglicerídeos, elas começam a ficar mais ricas em colesterol, certo? Não sei se todos conhecem, mas essas siglas, o VLDL, é o Very Low Density Lipoprotein, ou seja, muito baixa densidade de lipoproteína, outro baixa densidade, o HDL, alta densidade, e DL, densidade intermediária. Então, o que vocês precisam saber é que o VLDL e os quilomicrons são ricas em triglicérides e o LDL, HDL e DL são ricas em colesterol. Bom, e como então que essas lipoproteínas circulam? Vamos entender um pouquinho como o ciclo fisiológico, que acredito que vocês já tenham visto na tutoria, mas a gente vai repassar de maneira um pouquinho mais resumida aqui. Os triglicérides, eles fazem parte, eles constituem a maior parte das gorduras ingeridas, né? E ao serem ingeridas, eles são absorvidas lá no intestino, elas vão ser hidrolisadas, eles vão ser hidrolizados pelas lipases pancreáticas, certo? Em ácidos graxos livres, monoglicerídeos e diglicerídeos. Daí, uma vez hidrolizados, os sais biliares, que são compostos por colesterol na sua formação, né? Esses sais biliares vão emulsificar os lípidos que foram hidrolizados e formar as micelas. A função das micelas é facilitar a absorção através da borda escova do intestino. Na borda escova do intestino, existem, uma vez formados os quilomicrons, né, as micelas lá no intestino, vai ser absorvido, mas ele é absorvido através dessa enzima aqui, chamada NPC1L1, que ela fica na membrana apical do enterócito. Quando a gente tem, para o lipídio entrar, precisa se conectar a essa enzima, esse receptor que fica na membrana do enterócito, que vai absorver a micela, certo? E aí vai ter a absorção intestinal dos lipídios. Existe uma droga que impede essa absorção intestinal no lipídio exatamente nesse ponto. Ela inibe a ação dessa NPC1, que é a conhecida como ezetimiba. É um remédio usado como droga nos pacientes que têm dislipidemia. E a função dele é justamente atuar logo nessa primeira etapa, inibindo a absorção dessas micelas. Só a título de conhecimento para vocês. Então, uma vez absorvido, os lipídios, os ácidos graxos, né, eles vão ser transformados em quilomicrons para serem secretados no sistema linfático, tá? Então, os quilomicrons vão entrar aqui, vão ser absorvidos, entrar dentro da corrente sanguínea, mas vão ser secretados pelo intestino para o sistema linfático. Antes deles entrarem na corrente sanguínea, os quilomicrons são secretados para o sistema linfático, são então, através do ducto torácico, encaminhados para a circulação sanguínea, certo? Quando esses quilomicrons chegam na circulação sanguínea, aí sim eles vão ser hidrolizados pela lipase lipoproteica e vão ser quebrados em ácidos graxos, glicerol e colesterol não esterificado. Esses ácidos graxos vão ser depositados nos músculos, nos adipócitos. Lembrem que 3 moléculas de ácidos graxos juntas com glicerol para formar triglicerídeo de volta. Então, os ácidos graxos vão para o músculo, para o adipócito e também encaminhados para o fígado, onde no fígado serão convertidos em VLDL. Esse ciclo, que começa na absorção dos triglicéridos e para ali um pouquinho no fígado, é conhecido como ciclo exógeno, em algumas fontes literárias, das lipoproteínas, certo? Recapitulando, então, os triglicéridos eles vão ser absorvidos, eles vão entrar no intestino eles vão ser clivados, hidrolizados pelas lipases pancreáticas, vão ser emulsificados pelos sais biliares, formar as micelas. Essas micelas vão ser absorvidas pela borda escova do enterócito com a ação da NPC-L1. Depois de absorvido pelo enterócito, eles são secretados como quilomicrons
para o sistema linfático e através do ducto torácico vão chegar na circulação sanguínea. Ao chegar na circulação sanguínea, vão ser hidrolisados, os quilomicrons vão ser hidrolisados pela lipase lipoproteica e vão ser, ao serem hidrolisados, vão ser liberados os ácidos graxos, colesterol e cada um vai seguir sua via, normalmente passando pelo fígado, onde vão ser formadas as lipoproteínas. Daí, a gente chega agora na via hepática. A gente falou da via intestinal, que é o ciclo exógeno, vamos falar agora da via hepática, quando essas lipoproteínas e os ácidos graxos chegam no fígado, que é o ciclo endógeno. Então, esses lípides, quando eles chegam no fígado, eles vão ser transportados pelas lipoproteínas, principalmente pelas VLDL, LDL e pela IDL. O VLDL, a VLDL, nessa lipoproteína, ela é constituída basicamente de uma apolipoproteína chamada ApoB100. Essa ApoB100, ela faz parte da composição do VLDL, que é uma lipoproteína rica em triglicérides, né, como a gente já viu anteriormente, e vai fazer parte, vai ser montada no fígado através da ação de uma enzima chamada enzima transportadora de triglicérides microsomal, que é essa MTP, que vai participar da montagem, da ligação dos triglicérides à apolipoproteína B para formar o VLDL, certo? Então, uma vez formado essa enzima aqui no fígado, o VLDL vai para a circulação, vai ser secretado. Ele é montado, o VLDL é montado e secretado no fígado. Essa montagem dele, ela pode também sofrer interferência de algumas drogas, que no mercado brasileiro não tem tanto uso, já tem mais no mercado estrangeiro, por serem drogas caras, mas existem também medicações que atuam inibindo a ação da apolipoproteína B ou da proteína transportadora de triglicérides microsomal para impedir a formação dos VLDL, certo? Então, do VLDL, quando eles ganham a circulação, quando eles são secretados pelo fígado, eles vão começar a serem hidrolizados, sofrendo a ação da lipase lipoproteica. E aí, ao serem hidrolizados, eles vão liberar ácidos graxos, que vão para os músculos e para o tecido adiposo, e vão liberar também IDL e LDL, certo? Então, à medida que vai tirando ácido graxo, o VLDL se transforma em IDL e em LDL e ganham a circulação, certo? Como vocês veem aqui na figura, VLDL, a lipase lipoproteica transforma em IDL, que é a de densidade intermediária, e depois na de baixa densidade, também por ação da lipase lipoproteica. E existe ainda a possibilidade de trocas, existe essa enzima que é o CTP, que são uma proteína de transferência de ésteres de colesterol, que transforma também, ao mudar os ésteres de colesterol, transforma o VLDL em HDL e também ajuda nessa participação da transformação do VLDL em outras lipoproteínas, certo? Essa figura que está aqui embaixo é só para ilustrar, vou mostrar aqui com o laser point, onde vocês estão vendo aqui, eu vou parar de mexer para não ficar na frente aqui essa barra. Essa foto aqui embaixo é para mostrar para vocês o tamanho da molécula. Então, o VLDL, que é essa primeira foto aqui embaixo, canto inferior esquerdo de vocês. O VLDL muito cheia de triglicérides, aí vai hidrolisando, o quilomicron primeiro, aí ele vai ser hidrolisado, vai formar o VLDL. O VLDL já tem menos triglicérides, mas ainda é muito rico em triglicérides. Daí em diante, a hidrólise ela vai ter menos quantidade de triglicérides e mais de colesterol, que é o IDL, LDL e HDL, certo? Daí tem esse ciclo hepático, que é o ciclo endógeno das lipoproteínas. O LDL, ele tem um conteúdo, então, residual, apenas residual de triglicérides. Ele tem uma porção maior de colesterol e de ApoB também. Aquela mesma ApoB que constitui o VLDL também está presente aqui na LDL. Existem outras APOs também que estão no LDL, mas é principalmente a ApoB, junto com maior quantidade de colesterol e menor quantidade de triglicérides. Essa é a diferença maior do LDL para o VLDL.
O LDL vai ser capturado pelo fígado ou pelas células periféricas através de receptores. Vocês estão vendo aqui na fotinho do lado, ó, em roxinho. Esses receptores vão captar as moléculas de LDL. O nome desses receptores é LDL receptor, né? Então, LDLR, para indicar que é um receptor, e vão ser capturadas. E ao serem capturadas, como elas vão ser quebradas em colesterol e ApoB, e aí ganha de novo a circulação, enfim, segue o fluxo normal dela, certo? Só que esse colesterol, gente, que tem para formar o LDL, né, para existir o LDL, tem que ter o colesterol. Esse colesterol, ele vai surgir a partir daquela moléculazinha de acetilcoenzima A. Vocês se lembram da acetilcoenzima A quando vocês estudaram o ciclo de Krebs, oxidação de aminoácidos cetogênicos e a própria beta-oxidação de ácidos graxos. Lembre que em todos esses ciclos libera a acetilcoenzima A. A acetilcoenzima A, ela vai sofrer a ação de uma enzima conhecida como HMG coenzima A, que vai transformar as moléculas de acetil em colesterol com sua via final, certo? O que acontece quando a gente, essa HMG coenzima A redutase, né, ela vai transformar então o acetil em colesterol. Quando a gente usa estatina, as estatinas vão atuar exatamente nesse ponto da cadeia, inibindo a ação da HMG coenzima A, inibindo, portanto, a transformação das moléculas de acetil em colesterol. Quando a gente tem essa queda de colesterol intrahepático, vai fazer com que os receptores se apresentem mais na superfície para tirar LDL da circulação e pegar colesterol. Se está caindo colesterol intracelular, opa, preciso de mais colesterol dentro da célula. Então, o receptor vai para a superfície, tira o colesterol da corrente sanguínea, através da captura do LDL, e pega esse colesterol para uso intracelular. E é assim que acaba tirando o LDL da circulação e usando dentro da célula, que tem um efeito extremamente benéfico. Porque o processo aterogênico acontece quando o LDL está na circulação e não dentro da célula, certo? Se ele ficar circulando em grande quantidade dentro dos vasos, ele vai se depositar e formar a placa, como nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, essa captura acentuada do LDL através dos receptores vai fazer com que diminua a quantidade de LDL na circulação, reduzindo as taxas, melhorando a dislipidemia. É assim que agem as simvastatinas, a atorvastatina, rosuvastatina, certo? Aumentando a captura dos LDLs por inibir o colesterol intracelular, intrahepático. Então, já o HDL, ele faz o contrário, ele é responsável pelo transporte reverso de colesterol. O HDL, ele capta colesterol não esterificado dos tecidos periféricos, são colesteróis que não estão ligados, eles vão capturar dos tecidos periféricos através da ação dessa enzima chamada LCAT, que vai pegar o colesterol, associar, juntar o HDL e levar ela de volta para o fígado. E ela pode vai tirar esse colesterol dos tecidos periféricos, tanto diretamente, né, transferindo, levando ela através da LCAT para o fígado, como também tirando o colesterol das moléculas de VLDL, LDL ou LDL através daquela enzima da proteína de transferência de ésteres, certo? Também tem, o HDL também acaba tirando colesterol dessas moléculas por essa via, fazendo assim o transporte reverso de colesterol, diminuindo o colesterol circulante. Por isso que o HDL é conhecido como colesterol bom, porque ele reduz os níveis de colesterol circulante através do seu transporte reverso, tirando os tecidos e levando para o fígado. Entendido essa parte fisiológica, vamos falar um pouquinho então de como acontecem as dislipidemias. As dislipidemias, toda vez que acontece um acúmulo de quilomicros ou de VLDL, nós sabemos que essas são lipoproteínas ricas em triglicérides, a gente vai ter a hipertrigliceridemia. Isso pode acontecer tanto por uma diminuição na hidrólise dos triglicérides pela lipase lipoproteica, como pelo aumento de síntese do VLDL, pelo excesso de substrato na corrente sanguínea.
Existem outras causas também que aumentam, são as variantes genéticas das APOs ou das enzimas. Se a gente tiver muita ApoB, por exemplo, vai favorecer a formação que está presente no VLDL, né? Vai favorecer uma hipertrigliceridemia. Então, alterações das apoproteínas que constituem o VLDL ou nas alterações enzimáticas podem fazer o acúmulo de triglicérides. Já quando a gente tem um acúmulo de lipoproteínas ricas em colesterol no plasma, que é basicamente LDL, mas tem a IDL também, né, como nós já falamos, aí a gente tem a hipercolesterolemia, né? E aí a gente tem as causas de hipercolesterolemia. Tem também os fatores genéticos e ambientais, como as doenças monogênicas, que são quando você tem uma alteração no gene do receptor do LDL, em que ele não se expressa muito, uma mutação nesse gene que faz com que haja menor expressão do receptor, tirando menor quantidade de LDL da circulação sanguínea, assim como a mutação também na ApoB100, que faça com que ela se ligue mais intensamente às moléculas de colesterol e aumente os níveis de LDL. Isso caracteriza a hipercolesterolemia familiar. São normalmente pessoas, nem sempre, né, mas você suspeita em casos familiares com níveis maiores de LDL nos exames, sem uma dieta ou um estilo de vida que justifique isso. Para a gente ter o grande problema da dislipidemia é a aterogênese, né? Aterogênese, aterosclerose é diferente de arteriosclerose, certo, gente? Se vocês ainda não conhecem essa diferença, deem uma olhadinha, uma pesquisada aí no que é arteriosclerose. A gente vai falar hoje da aterosclerose, sem o R depois do A. O processo de aterogênese é o processo de formação de placa dentro do lumen vascular. Ela é uma doença inflamatória crônica, multifatorial, que acontece normalmente em resposta a uma agressão à parede do vaso. A lesão inicial, as lesões iniciais surgem normalmente na fase de infância mesmo, com a formação microscópica de estrias gordurosas, que são macrófagos que envolveram os lípides e estão ali na camada íntima do vaso. Então, essas estrias gordurosas costumam aparecer já na infância, sendo um demonstrativo do acúmulo de colesterol em macrófagos. Existem mecanismos protetores que vão surgindo com o passar do tempo. Esses mecanismos protetores aumentam o tecido matricial em volta do núcleo lipídico para proteger aquele núcleo lipídico no sentido de, uma vez que ele está envolvido numa matriz, ele não desgarra fácil, ele fica contido ali. Esse é um processo de proteção da placa. No entanto, existem indivíduos que podem ter linfócitos com um fenótipo mais inflamatório. E esses linfócitos com fenótipo mais inflamatório fazem exatamente o oposto. Reduzem, através normalmente da lise de colágeno, eles reduzem o tecido matricial em volta da placa gordurosa, transformando essa placa gordurosa numa placa lipídica vulnerável, fácil de fraturar, fácil de lesionar e ficar exposta. Normalmente, o que provoca essas lesões endoteliais são os fatores de risco mais conhecidos de vocês, a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, o tabagismo. Esses fatores de risco começam a agredir a parede do vaso e quando há menor agressão, você libera os fatores inflamatórios e aí aquele LDL que está passando lá vai ser captado pelos macrófagos e começa a formação de placa. Claro que quanto maior for a concentração de gordura que esteja circulando no vaso, maior será o processo de captura e de formação de placa, né? É diretamente proporcional quase. Então, a gente tem aqui essa figurinha para começar a entender. Esse aqui é o endotélio normal, em que a gente tem o endotélio, a íntima, a média e a adventícia. Em resposta a uma lesão gerada, a agressão, como, por exemplo, a hipertensão, se você tem uma pressão muito alta, esse sangue vai passar aqui turbilhonando, pode lesar a parede do vaso. Ao fazer isso, há uma disjunção do endotélio, da íntima, há um aumento também, quando você inflama a parede do vaso, há um aumento da permeabilidade, permitindo com que os leucócitos
haja adesão leucocitária entre eles e haja também a migração de monócitos para dentro da camada íntima e média, certo? Esses monócitos vão se diferenciar em macrófagos e os macrófagos ativados vão envolver os lipídios e vão formar as estrias gordurosas, que é a primeira etapa. Havendo uma lesão contínua, e se isso aqui permanecer inflamado, ou se a pessoa tiver um fator genético em que hajam linfócitos e células de defesa naturalmente mais inflamatórias, vai haver um processo de inflamação local, com macrófagos ativos e também com linfócitos T ativos que vão oxidar esse LDL, liberar citocinas, causar mais inflamação e fazer com que a camada lisa muscular, englobe o lipídio. Quando a camada lisa muscular engloba o lipídio, é bom, porque isso vai acabar formando a placa fibrosa depois. No entanto, se o processo inflamatório continua, começa a haver quebra do colágeno e quebra dessas fibras também, rompendo e diminuindo a placa fibrosa em volta. A proliferação das células do músculo liso, de depósito de colágeno e de lipídios, é que vai fazer um ateroma, uma placa gordurosa bem formada, certo? Se ela vai ser a gravidade da placa, o quão grave é uma placa, depende do seu tamanho, mas muito além do tamanho, depende da quantidade de gordura que ela tem, então depende da quantidade de LDL que ela tem, depende da genética do indivíduo, como eu falei para vocês, se vocês tiverem células, se o indivíduo tiver uma célula muito inflamatória, que libera muita citocina, que responde de maneira exacerbada à inflamação, você vai ter um processo aterogênico mais evidente. E também nos fatores de risco, né, para determinar. Aí, então, só para a gente, o que acontece? Na maioria das vezes, o processo trombótico, ele não se dá exatamente porque a placa vai crescer e obstruir o lume do vaso, como a gente inicialmente pensa. Na verdade, o que acontece? Tem o acúmulo dos lipídios modificados, a ativação de células endoteliais, aí começam a migrar células inflamatórias, que vão ativar, comer, fazer o macrófago envolver aquele lipídio, vai começar a ter recrutamento das células da camada muscular lisa, faz uma proliferação e síntese da matriz para formar a capa fibrosa, e aí forma-se a placa com a capa fibrosa. Se essa quantidade de lipídio for muito grande, ou se a capa fibrosa for muito pequena, e os processos inflamatórios continuarem, há uma cisão, uma roturazinha, machuca aquela placa, tira a capa fibrosa como se fosse literalmente uma capa de fibra em cima de gordura. Se você tem uma capa de fibra pequena, a gordura fica mais exposta. Se você tem muita gordura, também transforma aquela placa em uma placa mais instável. Qualquer turbilhonamento que haja naquele local vai fazer uma ruptura de placa. Quando tem a ruptura da placa, ativa o fator 7, fatores de agregação plaquetária, e vai fazer com que aconteça toda trombina, toda aquela cascata de coagulação vai acontecer em cima da placa. E aí forma um trombo em cima da placa, daí sim gera todo o processo oclusivo que pode acontecer, provocando um AVC, um infarto agudo do miocárdio, uma isquemia periférica, enfim, é um processo conhecido como aterotrombose. É o mais comum, esse é o mecanismo mais comum, inclusive, do infarto agudo do miocárdio também. Como eu falei para vocês, a placa aterosclerótica, ela é constituída por elementos celulares, pela matriz extracelular, que é a parte do colágeno e das fibras musculares que envolve ela, e tem um núcleo lipídico e necrótico. Muito além do tamanho, a composição dela é o que determina a gravidade dela, a diferença de uma placa estável para uma placa instável. A placa estável é uma placa que tem um núcleo lipídico pequeno, ou seja, pouco lipídio, capa fibrosa espessa, baixo conteúdo de macrófago, então o fator inflamatório nela é bem menor, não tem hemorragia intraplaca e não tem ruptura e não tem trombo. Do outro lado, a gente vai ter aquela placa de núcleo lipídico grande, capa fibrosa fina, muitos fatores inflamatórios, muitos linfócitos T, muitos macrófagos, fazendo a liberação exacerbada de citocina. Pode haver ruptura intraplaca, com hemorragia intraplaca, chamando os fatores de coagulação e fazendo trombose intraplaca.
e também ruptura da própria placa com sobreposição do trombo, aí gerando a aterotrombose. Então, uma vez entendido todo esse processo patológico, vejam que isso acontece ao longo do tempo. As pessoas que têm, por exemplo, um infarto, puxar a brasa para minha sardinha aqui, as pessoas que infartam, por exemplo, de maneira muito cedo, por processo aterotrombótico, por placa, porque existem outros mecanismos, mas quando você infarta por obstrução do lumen do vaso por uma placa, normalmente são indivíduos que têm alguma dislipidemia genética importante ou algum processo inflamatório importante nesse componente de formação do trombo, do processo de aterotrombose, fazendo com que essas placas surjam de maneira mais rápida do que seria o esperado. Tá, uma vez entendido isso, como é que a gente avalia laboratorialmente os lipídios e as apolipoproteínas? O colesterol total, ele é composto pela fração do colesterol bom, do high density, que é o colesterol de alta densidade, e do LDL, que é o colesterol de baixa densidade, que é o chamado colesterol ruim. Vocês já entenderam por que é bom e ruim a essa altura, né? O HDL é bom porque faz transporte reverso, tira colesterol da periferia e leva para o fígado. Já o LDL é o contrário, ele está circulando com colesterol dentro da corrente sanguínea. Então, a gente pode dosar, nunca a gente deve dosar apenas o colesterol total, certo, gente? Os fatores de riscos bem estabelecidos para a doença cardiovascular é o HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim. Então, a baixa do bom, do HDL, ou o aumento do LDL, vão ser fatores preditivos de maior risco cardiovascular. Os triglicérides, as apolipoproteínas também podem ser dosadas, no entanto, em casos muito específicos. Por quê? Lembra que a ApoB, como eu falei para vocês, ela está presente no LDL, no VLDL e também no IDL. Então, se você dosa ApoB, significa o quê? Você vai ter uma quantidade muito grande dessas lipoproteínas ruins, né? Então, a dosar ela é uma medida indireta de todas as partículas aterogênicas que a gente tem no sangue. Ou seja, é uma fração do não HDL. Mas essa fração do não HDL pode ser calculada também diminuindo, uma fórmula, não é uma diminuição direta, mas juntando triglicéridos, o colesterol e reduzindo a parte HDL. Isso pode ser dado pelo laboratório ou mesmo nós calculando, sem necessidade de dosar a ApoB diretamente. E essa fração não HDL, ela tem também uma predição de risco cardiovascular, com um custo que não existe, né? O custo vai ser da dosagem das lipoproteínas habituais, sem precisar dosar a ApoB. Então, a dosagem de ApoB não está recomendada de rotina, assim como também não está recomendada de rotina a dosagem da ApoA1, que é a apolipoproteína que está presente no HDL, ou seja, um aumento de ApoA1 é uma coisa boa, significa que a pessoa tem uma apolipoproteína circulando em grande quantidade, fazendo o transporte reverso. Mas daí é mais fácil dosar o HDL, que tem um custo muito menor e já tem também uma predição de risco bem estabelecida de proteção cardiovascular. A lipoproteína A é uma outra lipoproteína, não confundam lipoproteína A com ApoA, certo, gente? Lipoproteína A, ela está na classe, assim como as LDL, é uma lipoproteína, não é uma apoproteína. Então, lipoproteína A é LDL ligado a ApoAzinha, azinho minúsculo, para não confundir com a ApoA1 da HDL, que é maiúscula. A lipoproteína A, ela está associada a um aumento do risco cardiovascular. Não é recomendada a sua dosagem rotineira, porque a gente já sabe que tem os outros preditores de risco, como o aumento de LDL, de triglicérides, a queda do HDL, assim como a dosagem de ApoB e dosagem de ApoA, a dosagem de lipoproteína vai ser recomendada em pacientes com história familiar de doença aterosclerótica prematura, como eu falei, em casos de infarto precoce, por exemplo, ou em pacientes que tenham hipercolesterolemia familiar grave. E aí, então, como é que nós podemos classificar essas dislipidemias, né? Quando a gente tem uma baixa nos níveis dos lipídios, a gente chama isso de hipolipidemia. Quando tem uma alta, um aumento, chamado de hiperlipidemia. A classificação etiológica pode ser feita de algumas maneiras. As classificações podem ser por origem etiológica ou por classificação laboratorial. A laboratorial é a que a gente mais usa.
Mas a etiológica é se ela é primária, ou seja, causada por problemas genéticos, alterações nos receptores, genes que configuram as apolipoproteínas, enfim. Ou podem ser secundárias, por conta do aumento da demanda, do aumento da ingestão de triglicérides, por exemplo, com um estilo de vida inadequado, com outras comorbidades que pioram o metabolismo das lipoproteínas. O uso de medicamentos também é importante. As comorbidades mais associadas à dislipidemia estão aqui ao lado: a hepatopatia crônica, diabetes, etilismo, tabagismo, enfim, o sedentarismo, né? Porque uma vez que a gente não consome a gordura que a gente tem, ela também vai se acumular mais. E só a título de curiosidade mesmo, eu coloquei aqui os remédios que estão associados ao colesterol. Vocês podem avaliar aqui, por exemplo, os corticoides, que são drogas relativamente muito utilizadas. Os corticoides aumentam o colesterol total, aumentam os níveis de triglicérides e não têm impacto sobre a HDL, ou seja, são drogas que, principalmente quando usadas a longo prazo, pioram o perfil lipídico. Anticoncepcional também aumenta o colesterol total e aumenta triglicérides, muito por conta da metabolização hepática dessa droga, né? Diurético, utilizado também como antipertensivo, aumenta o nível dos triglicérides, os beta-bloqueadores também. Só conhecimento, não é com intenção de decorar, não, é para a título de curiosidade mesmo. Então, a classificação laboratorial é da seguinte maneira: se você tiver um aumento isolado do LDL, você vai ter uma hipercolesterolemia isolada. Hipertrigliceridemia é o aumento isolado dos triglicérides, e a hiperlipidemia mista, aumento do LDL ou da fração não HDL, com aumento dos triglicérides. Normalmente aumento do LDL e dos triglicérides é uma hiperlipidemia mista. E HDL baixo, que é um HDL menor que 40 para homens ou menor que 50 para mulheres, ele pode ser isolado ou em associação a alguma outra hiperlipidemia, certo? Mas é uma categoria diferente, porque o HDL baixo é um preditor de risco cardiovascular, não sei se vocês já viram, mas isso aqui entra como um dos critérios de síndrome metabólica, o HDL baixo. Então, é preditor de risco cardiovascular, por isso entra também como uma classificação laboratorial. Coloquei essa tabela só para chamar a atenção para um ponto curioso que já houve uma discussão, inclusive nas mídias leigas, sobre a necessidade ou não do jejum para se coletar os lipídios. Segundo o último consenso, que foi esse que eu me baseei para fazer a aula de vocês, uma atualização da Diretriz Brasileira de Dislipidemia de 2017, não há mais a necessidade de se fazer jejum de 12 horas para coletar o colesterol total e as frações HDL e LDL. Por quê? Ele considera de que uma vez feito o jejum, você não vai estar em sua rotina de alimentação normal, não vai refletir, portanto, seu estado metabólico normal, já que você está num jejum diferenciado do que você, numa alimentação diferenciada do que é normalmente, e além disso não mostrou realmente um impacto muito grande, porque isso depende, como a gente viu lá, da quantidade de transportador, da presença das apolipoproteínas. Então, não sofre uma variação importante se ela está com jejum ou sem jejum. Vejam que a maior demonstração disso é que na tabela não muda o valor de referência, se ela é o colesterol total com jejum, sem jejum, é o mesmo valor de referência. Assim para o HDL e para o LDL também. A única coisa que muda aqui são os triglicérides, que sofrem uma pequena variação quando você não está de jejum, porque é a forma maior com que ela é absorvida, então pode aumentar um pouquinho se houve ingestão recente de alimentação. Sendo que esse aumento, se for muito grande, é também um preditor de risco cardiovascular. Não há problema nenhum que o laboratório colha dessa forma, desde que o médico saiba analisar isso criticamente. É importante também, os valores de referência, eles mudam de acordo com o risco cardiovascular do doente. Então, o LDL, por exemplo, um indivíduo de risco baixo, ele tem que ser menor do que 130. Mas o indivíduo com risco cardiovascular muito alto, por exemplo, aqueles que já infartaram e fizeram cirurgia cardíaca, o LDL tem que estar abaixo de 50.
Então, a meta de LDL, de HDL para os indivíduos vai variar de acordo com o risco cardiovascular que ele ocupa, e isso se a gente quiser usar o entendimento do estudo laboratorial dos lípides na prática clínica associando a risco cardiovascular, certo? Era isso que eu queria falar para vocês e passar basicamente a ideia de que nós somos aquilo que comemos. Então, a gente tem que entender que existe sim um componente genético, mas se eu comer dietas ricas em triglicérides, alimentos extremamente industrializados, refinados, a gente vai ter uma oferta muito grande de triglicérides e vai ter a dislipidemia. A parte genética nós não podemos controlar necessariamente, não podemos controlar, mas a parte ambiental e alimentar temos sim, como já dizia Hipócrates, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Tá bom? Bom estudo para vocês, espero ter contribuído aí no ensino. Um abraço e até a próxima.